Oi, gente, tudo bem com vocês? Enfermeiro Luciano Marçal aqui. Hoje gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre pandemias, né? Fazer um retrospecto aí de 4 ou 5 pandemias que nós vivemos aí nos últimos séculos aí. No século XIV, falando lá sobre a peste bubônica, né? Estima-se que era uma bactéria, estima-se que em torno de 100 milhões de pessoas ou mais, né, morreram naquela época, né? Daí nós temos aí também a varíola, né? A varíola já é uma doença, ou seja, uma doença milenar aí que assolou a humanidade por mais de 2.500, 3.000 anos aí, e foi erradicada lá em 1980, né? E é também um vírus, tá? A cólera, né? A cólera foi uma epidemia global também que acometeu lá pelo ano de 1817, e matou também centenas de milhares de pessoas. E ainda existe alguns surtos ainda dessa bactéria em algumas regiões do nosso país, por exemplo, principalmente nas áreas mais pobres, assim. A gripe espanhola, quem não ouviu falar da gripe espanhola, né? Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas tenham morrido nessa pandemia. É um vírus também, lá em 1918, né? Depois nós tivemos a gripe suína, né? O H1N1, né? É uma pandemia já do século XXI, né? Estima-se que morreu em torno aí de 16 mil pessoas aí, também um vírus, né? E agora nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, né? Atualmente, em torno mais ou menos aí de 615, 616 mil pessoas já morreram vítima aí do coronavírus, né, o novo coronavírus. Nós temos no nosso país hoje em torno aí de pouco mais de 22 milhões de casos, e em torno aí de 155 mil casos aí sendo acompanhados. O coronavírus também é um vírus, né, que atinge o nosso sistema respiratório. No mundo hoje, estima-se que já foram ceifadas aí mais de 4 milhões de vidas aí, vítimas do Covid-19. Mas a minha pergunta é, e as outras pandemias? E as outras situações que nós continuamos vivendo que ficaram esquecidas por conta do Covid-19? Por exemplo, a AIDS, a síndrome da insuficiência adquirida, né? Em torno aí de 680 mil pessoas já morreram em todo o mundo aí, vítimas de HIV, né? Vários números aí oscilando, mas perdemos muitas vidas e ainda perdemos muitas vidas vítimas do HIV. Nós temos aí muitas pessoas que hoje tomam os retrovirais, né, fazem acompanhamento e continuam tendo uma qualidade de vida, mas temos milhares de pessoas ainda infectadas. Temos, por exemplo, o Zika vírus. Também temos centenas de óbitos, né, todos os anos, vítimas aí do Zika vírus. E uma outra pandemia, uma outra situação que nós não comentamos muito, mas que também ceifa a vida de milhares de pessoas. Só no Brasil, nós temos em torno mais ou menos de 25 milhões de pessoas aí que passam fome ou vivem em condições de desnutrição, né? Desnutrições severas, desnutrições leves, mas temos um problema muito grave com relação a isso. E a desigualdade social? A corrupção, o desemprego, segurança, a falta de suporte para a saúde. Então a minha pergunta é, em qual pandemia você está vivendo? Nós estamos a poucos dias da comemoração do Natal,
né? Você já estava vivendo uma dessas pandemias? Você está vivendo a pandemia do desemprego, da corrupção, da desigualdade social, da falta de segurança, da falta de suporte de saúde? Você tem o que colocar na mesa nesse Natal? Então, qual pandemia você está vivendo hoje? Como que está a sua vida? Nós ficamos muitas vezes focados numa série de situações, como por exemplo nos últimos praticamente beirando aí 2 anos, né? Não se fala em outra coisa no Brasil e no mundo sobre a pandemia do Covid-19. E as outras mazelas que acometem a sociedade? Em que situação que nós estamos vivendo? Em que situação você está vivendo? É preciso pensar sobre isso. Então fica aqui a reflexão de nós pensarmos o que podemos fazer, quais são os verdadeiros impactos que essas pandemias que já passaram e essa pandemia que nós vivemos, ou qual pandemia é mais latente, ou qual pandemia você vive, né, tem prejudicado, tem impactado de forma significativa na sua vida. Fica aí a nossa reflexão para entendermos o que nós podemos fazer com relação a isso. Será que a sociedade como um todo tem percebido o que tem acontecido com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, que é o Covid-19, o novo coronavírus? O que você tem feito para contribuir para o avanço social, para o entendimento dessas situações? Você tem vivido as restrições? Você tem procurado se cuidar? Você tem procurado culpabilizar nossos governantes? Você tem procurado culpabilizar o nosso sistema? Ou você tem feito a sua parte? Fica aí a nossa dúvida, fica aí a nossa indagação, a nossa reflexão. Pense sobre isso, analise o que você tem feito, o que você pode fazer e não se esqueça que você pode ser um agente transformador de tudo isso. Se você gostou dessas orientações, dessa nossa conversa aqui, deixe o seu like, ative aí o seu sininho e nos vemos no próximo vídeo, ok?